Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós iremos resolver a atividade de gramática referente à semana 13 a 16 do 10. Quarta questão. A ocorrência de interferência nos a concluir que uma relação profunda entre homem e sociedade que os mutualmente dependentes. Aqui você vai colocar a palavra que se encaixa e que se adequa de acordo com a concordância verbal, certo? Então, o item correto, já adiantando, é o item A, certo? Vamos analisar aqui. A ocorrência de interferência leva no singular porque o sujeito é a ocorrência, está no singular. Leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade. No caso, existe uma relação profunda entre homem e sociedade. Existe uma relação. Uma relação está no singular, logo o verbo concorda com o singular. Continuando, que os torna mutualmente dependentes. Nesse caso aqui, dependentes. Os torna mutualmente dependentes. Torna está concordando com uma relação profunda também, certo? No caso, uma relação profunda torna o homem e sociedade mutualmente dependentes. Então, por isso que todos os verbos estão no singular, porque os seus sujeitos estão também no singular. Regra geral de concordância verbal, certo? Então, o item correto, letra A, leva, existe, torna. Próxima questão. Quinta. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única opção em que a forma entre parênteses completa corretamente a lacuna da frase, certo? Você vai ver se essa palavrinha que está na lacuna corresponde realmente às regras de concordância, certo? Letra A. Existem, na verdade, diferentes motivos responsáveis pela nossa dependência tecnológica. No caso aqui, eles sugeriram existe. Só que aqui, no caso, o que existe? O que existe? São os diferentes motivos responsáveis. Não está no plural, então logo o verbo tem que estar no plural, por isso que existem. B. É indispensável que se mantenha entre pesquisas científicas e aspirações da comunidade uma estreita vinculação. Sugeriram mantenham. Só que no caso aqui, é indispensável que se mantenham. Quem é no caso aqui? Se mantenham. Não é se mantenham, é se mantenha, certo? Porque está concordando aqui no caso com o que é indispensável, certo? O que é indispensável. No caso aqui o verbo é indispensável o quê? Que se mantenha. Então, por isso que aqui no caso se mantenha também permanece no singular, certo? C. A força de certos mecanismos faz com que as pesquisas nos países pobres girem em torno de interesses dos países ricos. No caso aqui eles sugerem fazem, mas aqui é a força. O que faz? A força. O sujeito é a força, está no singular, logo faz no singular também, certo? D. Devem combinar-se engenho e habilidade dos homens para a resolução dos problemas específicos da comunidade. No caso aí, eles sugeriram devem e o está correto. É devem mesmo, certo? A explicação é o quê? Nas locuções verbais, ou seja, dois verbos juntos que funcionam, um principal e outro auxiliar, certo? Nesse caso aí, devia combinar, certo? No caso aqui. O verbo principal é o combinar, que fica na forma infinitiva, certo? Por sua vez, o verbo auxiliar deve concordar com o sujeito. O sujeito aqui, engenho e habilidade dos homens,
certo? Então, são 2 elementos. Então, por isso que o verbo concorda com o plural, certo? Então, o item correto é o D. Vamos só analisar o último item. É preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto tecnológico levem primeiramente em conta o fator cultural. No caso, ele sugeriu leve. Só que ele está dizendo aqui o desenvolvimento científico quanto tecnológico, ou seja, 2 coisas. Então, logo, concordando o verbo com o sujeito está no plural, são 2 elementos, logo o verbo concorda no plural, certo? Então, o item correto mesmo é o D, que foi a sugestão que eles deram corretamente, certo? Próxima questão. 6. Preencha as lacunas das frases com a concordância adequada das palavras destacadas entre parênteses. No caso aqui, é concordância nominal, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Paciência com as crianças é necessário, certo? Qual é a regra? As expressões é proibido, é bom, é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhados por determinantes que as modifiquem. Então, aqui não tem determinantes. Paciência com crianças é necessário, então não varia. B. A textura do bolo estava meio esquisita. Regra. Quando tem a função de advérbio, a palavra meio não varia. No caso aqui, é o modo como a textura do bolo estava, certo? Não é uma característica da textura. Então, é advérbio, por isso que não varia. Ficou meio esquisita, certo? C. É proibido a entrada de menores desacompanhados. No caso aqui, a mesma regra, as expressões é proibido, é bom, é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Não tem determinante, é proibido entrada. Não tem, é proibido a entrada, certo? Se tivesse é proibido a entrada, estaria errado, porque no caso seria é proibida a entrada, certo? Mas como não tem um artigo, é proibido entrada de menores desacompanhados. D. Enviarei todos os documentos em anexo assim que possível. Regra. A palavra anexo deve acompanhar em gênero e número com substantivo, mas a expressão em anexo não varia. Aqui tem em anexo, então não varia, em anexo mesmo. As botas estão muito baratas naquela loja. Regra geral, o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. No caso, o substantivo aqui são as botas, está tanto no plural como no feminino. Então, logo, o adjetivo barato, ele concordará. Então, será baratas. As botas estão muito baratas, tá certo? Então, agora assistam o próximo vídeo, certo? Com a correção da atividade de literatura.